Certa manhã, após despertar, Jan pede à sua namorada, Cat, que não vá trabalhar. No entanto, ela explica que não pode faltar e menciona uma viagem que eles têm programada para Kenting na próxima semana. Um detalhe que Jan havia esquecido. Jim, o amigo de Jan, está precisando de ajuda com um projeto e menciona que uma agência de publicidade alemã está envolvida, oferecendo um ótimo pagamento. Um tanto ríspido, Jan responde a Cat que realmente necessita do emprego, o que desaponta bastante a namorada, já que ela raramente tira um dia de folga. Momentos depois, Jan assiste a um noticiário sobre um vírus chamado Alvin. Um médico que aparece na TV expressa preocupação com o potencial de mutação do vírus, destacando que suas proteínas dormentes são semelhantes às da raiva. Ele alerta o público para levar a situação a sério, afirmando que Alvin representa uma verdadeira ameaça à saúde pública. Enquanto isso, Jan observa pela varanda e vê uma mulher idosa em um telhado, perguntando se ela está bem. Para seu espanto, a mulher apenas se vira, revelando suas roupas ensanguentadas, e desaparece rapidamente quando ele se vira para falar com Cat. Depois disso, Jan conversa com seu vizinho, o Sr. Lin, que parece estar resfriado. Jan sugere que ele vá ao hospital, mas o vizinho recusa, dizendo que os médicos apenas o mandariam de volta para casa, afirmando que as notícias sobre o vírus são exageradas. Jan pega seu celular e leva Cat até a estação de trem. No caminho, eles veem policiais prendendo um homem suspeito de um homicídio. Ao chegarem à estação, Jan promete preparar o jantar para Cat. Pouco depois, Jan retorna para casa e percebe que o mesmo carro de polícia que viu anteriormente está com as portas abertas e os policiais não estão mais lá. Ele decide ir a um restaurante para comprar comida, onde uma mulher idosa cospe em um cliente antes de jogar óleo quente em um vendedor. O cliente, que foi alvo do cuspe, de repente ataca seu amigo esfaqueando-o no pescoço, deixando todos aterrorizados. Enquanto isso, Jan se afasta lentamente da confusão até alcançar a rua, onde um carro atropela a mulher idosa. Agindo de forma estranha, assim como o motorista velho e o cliente do restaurante, deixando claro que todos estão infectados de alguma maneira. Em meio ao caos, Jan começa a correr quando as pessoas infectadas começam a persegui-lo. Jan consegue finalmente chegar ao seu apartamento e se tranca, tentando ligar para Cat. Em seguida, ele liga a televisão e percebe que todos os canais estão transmitindo um mesmo alerta, exceto um que exibe um desenho animado. Logo, ele ouve um anúncio do lado de fora, instruindo todos os homens a se apresentarem no escritório distrital. Para sua horror, o locutor acrescenta casualmente que eles serão castrados, enquanto as mulheres enfrentarão violência nas ruas. Preocupado com Cat, Jan manda uma mensagem perguntando onde ela está. Enquanto isso, ele não nota a presença de um homem se aproximando pela varanda. Ele finalmente se dá conta do intruso. Lin, seu vizinho, está infectado e tenta atacá-lo com uma tesoura de jardinagem. Jan consegue segurar as lâminas, mas o Sr. Lin corta 2 dedos de sua mão. Jan consegue afastá-lo, mas o Sr. Lin, em um ato horrendo, morde um dos dedos de Jan e o cospe. Desesperado, Jan acerta o Sr. antes que ele possa atacar novamente. Rapidamente, Jan pega seu telefone e sai. Lin começa a se levantar. Momentos depois, ele cobre a mão ferida com um pano de uma moto estacionada e foge ao testemunhar um grupo de infectados atacando um jovem. Finalmente, ele alcança sua motocicleta e tenta ligar o motor com cuidado, evitando fazer barulho que pudesse atrair a atenção dos infectados ao redor. No entanto, logo ele chama a atenção deles e precisa acelerar para escapar, enquanto os monstros começam a persegui-lo. Paralelamente, Cat está no trem a caminho do trabalho, lendo um romance em silêncio. Um empresário começa a puxar conversa com ela, sem parar, o que a irrita. Cansada da insistência, ela o avisa que vai chamar a polícia se ele não a deixar em paz, o que o ofende. Ignorando o homem, Cat muda de assento, tentando evitar mais conversa. Entretanto, um passageiro infectado começa a atacar outros, e a situação se transforma rapidamente em um caos sanguinolento. Os passageiros tentam imobilizar o homem infectado, mas outro infectado surge, esfaqueando aqueles que estão ao seu redor. Logo, as pessoas começam a se infectar, mordendo a carne de suas vítimas. Em meio ao horror, a jovem que Cat havia deixado em seu lugar é brutalmente atacada, levando Cat a fazer o possível para acalmá-la. Com a situação se agravando, os passageiros fogem em desespero assim que as portas do trem se abrem. Cat acidentalmente deixa seu telefone para trás, mas consegue escapar com uma passageira que havia ajudado, chamada Molly. Ambos decidiram que precisam ir ao hospital imediatamente. No entanto, o empresário aparece novamente, agora em uma perseguição frenética, forçando-as a correr por suas vidas. Cat e Molly conseguem escapar do metrô, enquanto um funcionário fecha rapidamente as portas, deixando a carnificina para trás. Furiosa com o funcionário do metrô por não ter ajudado Molly, Cat não hesita em socá-lo. Em seguida, pergunta ao homem o caminho para o hospital, e ele concorda em acompanhá-las. Enquanto isso, Jan luta contra o enjoo ao observar os corpos espalhados pelas ruas. A visão de um homem violando um cadáver o faz sair rapidamente dali. Porém, ele logo se vê forçado a parar,
sentindo-se tonto devido à perda de sangue. Após verificar seu ferimento, Jan cobre a mão novamente com um pequeno pano e a prende com fita adesiva, tentando estancar o sangramento. Ele verifica seu celular em busca de uma mensagem de Cat, e então pega uma foice que encontrou ao lado da estrada. Segundos depois, Jan vê um grupo de garotos infectados espancando um homem com bastões, divertindo-se com a tortura. Decidido a intervir, ele ataca 2 dos meninos, que rapidamente fogem ao perceber que não tem chance contra ele. Jan desamarra o homem e tenta ajudá-lo, mas logo descobre que ele também está infectado e está se divertindo com a brutalidade. Antes que a situação piore, os garotos retornam e começam a lançar pedras em Jan, forçando-o a escapar rapidamente. Do outro lado da cidade, as pessoas no hospital assistem a uma mensagem de emergência na televisão. Os policiais na entrada permitem a entrada de Cat, Molly e o funcionário do metrô. Uma enfermeira imediatamente se dirige ao atendimento de um paciente ferido. Contudo, um dos policiais informa a Cat que a emergência foi invadida e a enfermeira rapidamente leva Molly para tratamento. No entanto, Molly se recusa a ir a qualquer lugar sem Cat. Agradecendo a Cat por salvar sua vida, ela promete nunca esquecer o que foi feito por ela. Eventualmente, Molly permite que a enfermeira a leve enquanto Cat retorna à sala de espera com o funcionário do metrô. Assim que se instala na sala de espera, Cat percebe que seu telefone sumiu. Ela pergunta ao funcionário do metrô se pode usar o celular dele para ligar para Jan. Enquanto isso, o presidente de Taiwan faz uma declaração sobre a situação, informando que a administração está trabalhando incansavelmente para encontrar uma solução. O general, por sua vez, adverte que estão lidando com uma doença contagiosa que transforma pessoas comuns em seres violentos. Ele alerta que os infectados matarão, violarão e torturarão outros, e pede que todos sigam o plano do Ministério da Segurança Interna. No entanto, o general rapidamente demonstra sinais de infecção. Em um acesso de loucura, ataca o presidente, explodindo sua cabeça com uma granada. Após esse caos, os pacientes na sala de espera começam a entrar em pânico e a se agredir. Os policiais tentam controlar a situação, mas o desespero se espalha rapidamente entre as pessoas. Enquanto isso, Cat se vê em uma briga física com o funcionário do metrô, que se recusa a devolver seu telefone. Ao avistar o empresário lá fora, ela aproveita a distração para tomar o celular do funcionário e foge pela escada. No entanto, o empresário consegue matar um policial com um machado ao forçar a entrada no hospital, espalhando o pânico entre os presentes. Logo, mais pessoas infectadas aparecem e atacam os pacientes. O funcionário do metrô se esconde sob uma maca, assistindo a cena horrenda de longe, enquanto o empresário encontra Molly e a viola brutalmente. Enquanto isso, Jan finalmente recebe uma mensagem de Cat através do telefone do funcionário, informando que perdeu seu celular e que estava no hospital. Imediatamente, ele liga para ela e avisa que está a caminho, pedindo que ela tente manter a calma e encontre um lugar seguro para se esconder. Contudo, enquanto conversam, Jan começa a mostrar sinais de infecção. Apesar disso, ele se recompõe e promete a Cat que estará no hospital em breve. Momentos depois, o funcionário do metrô finalmente sai de seu esconderijo em busca de uma saída, mas encontra Molly, que agora está infectada. Infelizmente, ela o percebe quando ele acidentalmente faz barulho, e várias pessoas infectadas o imobilizam. Antes que ela o mate violentamente com um pedaço de equipamento hospitalar, Cat é forçada a fugir, barricando as portas do corredor para escapar dos pacientes infectados e do empresário. Apesar de seus esforços, o empresário consegue passar pelas portas e continua a caçar Cat, ameaçando-a com o que fez a Molly. Cat, decidida a não ser a próxima vítima, surpreende o empresário por trás e o mata, esmagando sua cabeça. Em seguida, um homem abre a porta da ala de maternidade próxima a Cat, que entra imediatamente na sala antes que os infectados a alcancem. O homem aponta uma arma para Cat e ordena que ela se coloque sob o chuveiro. Logo, Dr. Wong liga a água e explica que o líquido é uma solução desinfetante. Ele rapidamente percebe que Cat não está infectada e se questiona sobre seu tipo sanguíneo. Assim que o chuveiro é ligado novamente, ela mal consegue conter o grito ao sentir a solução fria em sua pele. Enquanto isso, Jan finalmente chega ao hospital. Na ala de maternidade, Dr. Wong solta Cat e a deixa se vestir, pedindo desculpas por tê-la assustado com a arma impressa em 3D. Ele revela que tentou alertar as pessoas sobre o vírus AL durante 1 ano, mas ninguém mais confia nos médicos. Wong explica como o vírus afeta o sistema límbico do cérebro, afirmando que acredita que a mutação viral ocorreu naturalmente. Ele acrescenta que as pessoas infectadas provavelmente sabem o que estão fazendo, mas o desejo de agir de forma violenta é muito mais forte. Após essa explicação, Wong informa a Cat que precisa de um exame de sangue. Cat se veste e joga o telefone do funcionário do metrô no lixo. De repente, ela ouve um bebê chorando e, ao investigar, encontra um bebê infectado, avisando Cat que irão ao telhado se ela não mostrar sinais de infecção, pretendendo usá-la para desenvolver uma vacina. Ele também a avisa que não hesitará em matá-la se ela se contaminar. Durante a conversa, fica claro que Cat ainda tem o telefone do funcionário do metrô, e percebendo que estava bloqueado com um código, Wong admite que injetou o vírus em 8 bebês que encontrou na ala, acreditando que um deles poderia gerar
gerar anticorpos. Ele justifica que as pessoas infectadas teriam matado aqueles bebês se os tivessem encontrado, e que tomou a decisão mais lógica. Enquanto isso, Cat descobre o código de acesso do telefone e o desbloqueia para enviar uma mensagem a Lin. Ao mesmo tempo, Jan percebe a mensagem de Cat e deixa cair seu telefone, correndo em direção à ala de maternidade. Alguns minutos depois, Wong recebe uma mensagem de texto informando que um helicóptero chegará em 5 minutos. Ele se prepara para partir e pergunta a Cat como ela está se sentindo. Ela afirma que não está doente, e logo eles começam a sair da ala. No corredor, Cat percebe que o machado do empresário desapareceu sem aviso. Um dos pacientes infectados ataca Wong, cortando um pedaço do pé do médico, que não hesita em atirar nele. Depois, ele dispara em outro paciente infectado, mas agora ferido, pede a Cat que o ajude a se levantar, alertando que ela não conseguirá acessar o telhado sem ele. Cat o ajuda a caminhar, mas Jan, agora infectado, os intercepta. Wong atira em Jan, mas a bala acerta apenas seu pescoço. Quando Cat luta, a arma de Wong falha, dando a ela a oportunidade de roubar suas chaves. Por outro lado, Jin ataca Wong com a foice. Antes que o namorado de Cat consiga concluir o serviço, o médico revela que sente prazer em matar os bebês. Sem perder tempo, Cat abre a tranca do portão que leva ao telhado, o que deixa Jin furioso. A namorada pergunta como é estar infectado, e ele responde que é maravilhoso, afirmando que agora encontrou um propósito na vida. Quando Cat questiona qual seria esse propósito, ele responde de forma casual que é mutilar seu próprio corpo e esmagar seu rosto. Diante da revelação de que seu namorado está além de qualquer salvação, Cat começa a chorar, mas logo a risada toma conta, como se ela também estivesse infectada. Em seguida, Cat corre em direção ao telhado, justamente quando o helicóptero chega. Não demora muito para que Jin escute vários disparos. Ele se senta, enquanto sente a vida escorrendo lentamente.